Vamos lá. Comecei a gravar. Bom, então uma boa tarde. Hoje é dia 28 de outubro de 2020 e é um prazer enorme estarmos aqui reunidos mais uma vez. Já é a segunda reunião, né, da ação O Rio, que corre para amar. O nome que nós demos à ação para a Agenda Positiva da Sanga Urbana. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. E antes da gente começar, eu queria contextualizar rapidamente, né, da onde surgiu, né, e qual é a razão dessa ação. Nós vivemos um tempo especialmente difícil, né, de pressões externas. São pressões sérias. E nós todos hoje, né, em termos globais, nos preocupamos com as condições climáticas. Já existem evidências a respeito do efeito, né, da ocupação do homem no planeta, né, a forma como o homem interage com o planeta. Nós estamos enfrentando uma pandemia que não deixa de ser, né, um dos efeitos, né? A gente está vendo aí os impactos da ocupação do território e a pandemia que surge aí com um vírus que chega para ameaçar as nossas vidas e traz muita insegurança, traz muito medo, traz insegurança física, insegurança financeira. E a gente no Rio de Janeiro, a gente vive também um contexto também local, particular, de também muita pressão externa. Já há muitos anos a gente observa gestões públicas, tanto em nível estadual quanto em nível municipal, que, para falar pouco, elas deixam muito a desejar, né? A gente convive com uma degradação do meio ambiente, a gente convive com níveis de desigualdade social que são gritantes. E isso tudo gera afeta, né, muito o indivíduo. Agora, por outro lado, existe uma mobilização, né, que não é apenas local e que é global. Na semana passada, na primeira live, a gente tomou conhecimento, de maneira, né, claro, superficial, né, não é uma maneira aprofundada, mas a gente viu que existe um esforço global conduzido pela ONU, no que ela chama de Agenda 2030, um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável. E esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele traz para todos os países, para a humanidade, ele apresenta uma necessidade de mudança de paradigma a respeito do que nós entendemos como desenvolvimento. A gente pode olhar desde a Revolução Industrial, as sociedades, principalmente as ocidentais e mais recentemente, os próprios países mais do Oriente, eles também aderiram a uma orientação capitalista que é eminentemente material. E o conceito de desenvolvimento sustentável, ele reverte, né, essa cultura que nós desenvolvemos nos últimos séculos. Então, o desenvolvimento ele precisa estar apoiado em 3 pilares fundamentais, indissociáveis e integrados. O desenvolvimento ele precisa acompanhar, o desenvolvimento econômico precisa ser acompanhado de desenvolvimento social e de desenvolvimento ambiental. E então essa ação institucional da Sanga Urbana ela nasce muito alinhada com esse momento, né, da cidade e do mundo, porque nós partimos, né, de um conceito de qualidade de vida e de bem-estar que é muito apoiado na cultura do yoga e que, de fato, né, ele trata o indivíduo numa dimensão mais integral, não apenas na sua dimensão material. Então, essa
daí a motivação da gente ter criado essa ação, né? A Sanga Urbana é uma marca nova, carioca. Nós operamos um hostel, um estúdio de meditação e de yoga no centro do Rio. E nós também fomos afetados pela pandemia, como todos, estamos fechados desde meados de março. Então, enquanto nós não retomamos as atividades, a gente encontrou essa forma de continuar fazendo o nosso trabalho, de apoiar a qualidade de vida e bem-estar. E estamos fazendo isso, então, trazendo informação e conhecimento para as pessoas. A gente quer colaborar para a elevação do diálogo, para a participação das pessoas, né, na vida pública da cidade, e que essa participação ela possa ser apoiada em informações e numa postura, né, mais equilibrada, mais sustentada, uma postura de tolerância. Né? Nós, ao longo da organização dessa ação, com todos os palestrantes, com os especialistas que estão se mobilizaram, se sensibilizaram com o convite, a gente fez um alinhamento prévio que essa ação ela não tem uma orientação político-partidária. O objetivo aqui é compartilhar informações, viabilizar a construção de conhecimento e, dessa forma, incentivar as pessoas a participarem da sua vida pública na cidade. Porque essa Agenda 2030 da ONU, ela não vai chegar a lugar nenhum se ela não começar com as pessoas nas suas respectivas cidades. Então, hoje, o tema, né, na primeira live a gente falou de uma forma mais abrangente desses objetivos e da Agenda 2030. E hoje, então, nós estamos, pela primeira vez, entrando, né, na cidade do Rio de Janeiro, para falar da cidade do Rio. E hoje nós, então, temos aqui o prazer de ter a presença do Alexandre César Mota e do Washington Fajardo. Eu vou apresentar o Alexandre e a gente vai começar a conversar com o Alexandre e, em seguida, a gente vai falar com o Fajardo. E faltou agora, nessa introdução, falar para vocês que, ao final, né, das apresentações, a gente vai ter naturalmente oportunidade para quem quiser interagir, quem estiver assistindo aqui na sala do Zoom, quiser interagir, fazer pergunta para o Alexandre ou para o Fajardo, isso vai ser possível. E ao final, dependendo do horário, da quantidade de pessoas, nós vamos convidar todos a uma sessão de meditação, uma sessão guiada. Sintam-se à vontade para participar ou não. E é um convite tanto para quem já medita, quanto para quem não medita. Ok? Então, eu vou fazer uma apresentação breve aqui do Alexandre. O Alexandre é pesquisador, apaixonado pelo tema desenvolvimento sustentável e pelos desafios da sustentabilidade urbana. O Alexandre, inclusive, ele está com uma pesquisa em andamento para o doutorado dele em sustentabilidade social e desenvolvimento. É um doutorado que ele está conduzindo lá dentro na Universidade Aberta de Lisboa. Bom, o Alexandre, a gente hoje vai entrar, então, no objetivo 11, né, que o objetivo 11 ele trata tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Bom, a gente, então, dentro desse objetivo, a gente destacou duas metas associadas à mobilidade urbana e ocupação do território. O Alexandre ele vai falar para a gente sobre mobilidade urbana, numa visão bastante racional, apoiada na existência de um conjunto de indicadores. O Alexandre vai traçar para a gente um quadro da atual situação do Rio de Janeiro. E é interessante a gente, então, observar como é que a gente pode olhar para um sistema de transporte e como é que a gente pode avaliar a situação atual e a gente pode, então, observar, né, propostas que são apresentadas, estamos, inclusive, num período aí pré-eleição, observar, estudar as propostas e depois acompanhar a execução disso.
Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Fajardo. Boa tarde a todos aí que estão presentes na sala. A ideia é assim, então, né? A gente vai, a partir da abordagem que nós tivemos na primeira live, em que a gente procurou traçar um panorama geral de como os ODS da Agenda 2030 precisam ser tratados de forma local, mas tivemos uma preocupação de dar uma visão panorâmica também com a abordagem da Luciane, enfim. Hoje, a minha proposta é falar um pouquinho mais especificamente sobre alguns indicadores, não só vinculados aos ODS da Agenda 2030, mas alguns outros indicadores que eu trouxe também como exemplo de um outro programa que é conduzido hoje no Brasil, vou falar um pouquinho sobre ele, porque esse é um desafio, né? É inclusive o desafio da minha pesquisa de doutorado, né? Esse é um desafio global, provocado pela própria ONU na definição da Agenda 2030, de que países, regiões, estados e cidades precisam traduzir localmente os ODS, suas metas e os seus indicadores, para que eles se adequem, para que eles se adaptem à realidade local de cada cidade, né? Então, a gente precisa olhar para a realidade, para a dinâmica de funcionamento da cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso objeto aqui de atenção. E o objeto da minha pesquisa, por exemplo, é exatamente esse, né? Como é que a gente, entendendo a realidade do Rio e usando todos esses frameworks, todos esses modelos de referência de desenvolvimento de indicadores, como é que a gente consegue construir um sistema de indicadores para avaliação da sustentabilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes técnicos, não é essa a pegada da nossa conversa, mas eu vou abordar brevemente alguns exemplos de indicadores que podem ser estabelecidos para a gente ter uma visão de como é que a gente pode medir como a cidade está se comportando e como é que a gente pode medir como a cidade está avançando em relação a alguns objetivos importantes de sustentabilidade urbana. Então, esse é um pouco da minha fala, para depois aí deixar o terreno aberto para o Fajardo explorar com mais detalhes aí, outros aspectos dessa temática. Então, eu elaborei uma breve apresentação, tá? Suponho que vocês já estejam vendo ela aí na tela, tá? É uma apresentação realmente breve para explorar alguns exemplos de indicadores que a gente pode pensar no que diz respeito especificamente à temática da mobilidade urbana, tá? Então, esse é sempre o meu grande objetivo, né? Discutir como é que a gente pode tornar o Rio uma cidade verdadeiramente sustentável. Eu sempre começo essa conversa com a mesma provocação, né, de que nós temos muitos desafios para transformar o Rio de Janeiro numa cidade maravilhosa, que seria um exemplo de cidade sustentável, e esses desafios são muitos, de fato, né? Alguns mais simples, outros nem tanto, mas todos eles, de alguma forma, contribuem para que a gente possa ter uma cidade, de fato, maravilhosa, que não seja apenas a cidade que a gente vê de cima, né? Eu gosto de dizer que a gente tem que ter uma cidade maravilhosa à vista do asfalto. Quando a gente desce para o asfalto, quando a gente experimenta o cotidiano da cidade, essa cidade é, de fato, uma cidade maravilhosa, uma cidade mais justa, uma cidade para todo mundo, né? Uma cidade, como o Marcos disse, uma cidade menos desigual. O Rio de Janeiro é uma cidade marcada por desigualdades sociais profundas, né? Por desequilíbrios ambientais e um problema crônico de crescimento que não se sustenta ao longo do tempo, né? Então, a gente tem problemas estruturais importantes que a gente tem que endereçar soluções para isso, né? E uma dessas questões passa necessariamente pela discussão da mobilidade urbana, né? Então, eu propositalmente criei um mosaico de fotografias que dá a impressão proposital, né, de uma realidade um pouco caótica, né? Porque esse é um pouco o quadro da mobilidade que a gente experimenta na cidade do Rio, né? Na verdade, o Rio tem uma característica interessante, né? Porque ele tem diversos modais de transporte à disposição da população, né?
A gente tem uma frota ampla de ônibus, tem os trens urbanos da Supervia, tem o sistema do BRT, temos uma frota grande de táxis, temos muitas pessoas que se transportam individualmente com seus carros, temos os aplicativos como Uber, por exemplo, ciclovias para mobilidade por bicicleta, patinetes elétricos, metrô, a mais nova novidade da cidade, que é o VLT. Temos um sistema que hoje não é mais como era antes, mas ainda presente, das vans, né? E temos as barcas, por exemplo, não só de transporte dentro da cidade, como intermunicipal. Então, percebe, é um mosaico de soluções, né? Mas esse mosaico de soluções definitivamente não tem provocado resultados satisfatórios do ponto de vista, por exemplo, da qualidade de vida que as pessoas experimentam quando usam esses diferentes modais, né? Há vários problemas de integração, problemas de qualidade, né? Problemas de frequência, problemas de deterioração do sistema, problemas diversos que fazem com que a mobilidade urbana seja um nó a ser desatado na cidade do Rio de Janeiro, né? E a gente consegue observar isso muito facilmente nas nossas experiências cotidianas, né? E a gente, eu não vou explorar esse número com muito detalhamento, mas a gente consegue observar, por exemplo, nesse dado, que é um dado da própria FETransport, né, que é a Federação das Transportadoras por ônibus na cidade. Então, veja, parte dos problemas que a gente observa na mobilidade urbana é porque a gente tem uma concentração muito excessiva, né, no transporte da população feita por meio do modal ônibus, né? Então, esse dado, obviamente, não é um dado que está atualizado, a gente vê que a última atualização que eu encontrei foi de 2016, mas a gente consegue facilmente perceber que não houve grandes alterações muito significativas nesses números, né? Talvez tenha ocorrido um aumento um pouquinho nos dados em relação à utilização do metrô, por exemplo, porque o sistema foi ampliado de 2016 para cá, então houve um aumento na utilização do sistema, mas esses dados não têm grandes alterações em relação à situação atual, né? Então, o que a gente observa? A gente observa uma concentração excessiva na utilização dos ônibus, né? Num sistema que sofreu mudanças ao longo dos últimos anos, da última década, né? Numa tentativa de reorganização do sistema de transporte por ônibus na cidade. Mas mesmo assim, a gente tem problemas que pudessem ser, por um lado, ampliados. A gente claramente tem margem para ampliação da utilização do metrô, por exemplo. O sistema de metrô da cidade do Rio ele é ridículo quando comparado a outras cidades, como São Paulo, no Brasil, ou se você comparar uma cidade como Nova York, como Paris ou Londres, que naturalmente tem sistemas centenários, né? Mas se nós nos compararmos com uma cidade como, me fugiu agora, a capital da Coreia, me fugiu agora o nome da cidade, né? Mas a capital coreana, ela tem um sistema de metrô que começou a ser construído mais ou menos na mesma época que o metrô de São Paulo, e ele hoje é pelo menos 5 vezes maior do que o metrô de São Paulo, né? E o metrô do Rio, ele é talvez 1/3 ou 1/4 do que é o metrô de São Paulo. Então, nós estamos muito atrás de outras cidades que têm características semelhantes ao Rio de Janeiro em relação à expansão do sistema de metrô, por exemplo, né? Então, nós poderíamos estar muito à frente do que estamos, e se nós tivéssemos uma malha metroviária muito espalhada, muito interconectada em rede, como a gente vê nessas outras cidades, nós certamente teríamos uma redução na utilização do modal do ônibus e teríamos uma utilização mais equilibrada, né? E talvez mais integrada desse sistema de transporte urbano na cidade do Rio. Enfim, mas é o que temos para hoje, né? E isso tem trazido uma série de consequências negativas do ponto de vista da qualidade de vida que as pessoas experimentam. Nenhum dado que você
pode utilizar para perceber isso é quando você compara o tempo médio que duram as viagens no transporte urbano no Rio, quando comparado a outras cidades, nós estamos quase que no topo da lista, né? Então, nós na cidade do Rio hoje gastamos muito tempo no transporte urbano e esse tempo perdido, ele tem valor econômico, ele pode ser quantificado do ponto de vista econômico, mas ele tem um enorme peso, né, como uma medida de deterioração da qualidade de vida que as pessoas experimentam, né? Então, se a gente está falando de desenvolvimento sustentável, que trata dessas questões do ponto de vista econômico, e tempo perdido tem valor econômico. Tempo perdido tem um aspecto social, porque compromete a qualidade de vida das pessoas. E com detalhe adicional, né? Nós temos uma frota de ônibus, que é o modal principal utilizado na cidade, que não é uma frota verde. Então, tem um componente ambiental importante também, porque essa frota é altamente poluente, né, em relação à emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. Então, os nossos modais de transporte, aquilo que prevalece, aquilo que predomina na cidade do Rio de Janeiro, ele claramente compromete as várias dimensões do desenvolvimento sustentável que a gente deveria estar perseguindo. Então, nós temos um problema a resolver. Temos um problema a endereçar soluções claramente para isso. E essa é uma questão prioritária, né? Até porque é uma questão que se arrasta por décadas. Nós tivemos certamente melhorias, né? Nós tivemos a expansão do metrô, mais recente em função das Olimpíadas, tivemos a criação de novos ramais de trens urbanos, também em função das Olimpíadas, tivemos a criação do VLT, tivemos o surgimento dos ramais de ônibus do BRT, por exemplo, mas essas coisas, apesar de ter... Então, nós ainda temos um desafio grande pela frente para tratar de mobilidade urbana na cidade do Rio. E aí eu coloco, como pano de fundo, que tem sido essa nossa abordagem, a gente tem que olhar para como buscar soluções para esses problemas, tendo algum referencial para nossa ação. E o referencial que o mundo todo tem usado e que nós devemos os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, né? Então, especificamente nesse conjunto de 17 objetivos que se desdobram em 169 metas e em cerca de 250 indicadores, nós temos o objetivo 11, que trata de questões mais pertinentes à realidade das cidades e, especificamente, a questão da mobilidade urbana, sem deixarmos de levar em conta que só é possível olharmos para os ODS numa perspectiva sistêmica e integradora, ou seja, nos vários outros objetivos, além do objetivo 11, temos muitos desafios que também dizem respeito à realidade das cidades, e especificamente à realidade da cidade do Rio de Janeiro. Mas o nosso objeto aqui de atenção nesse momento é o objetivo 11, que trata de tornar as cidades e comunidades, né, inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Eu destaquei do conjunto de metas que estão vinculadas a esse objetivo 11, eu destaquei apenas a meta 11.2, que ela explicita a questão dos sistemas de transporte, né, como uma das metas que as cidades devem perseguir, e eu destaquei, abaixo dessa meta 11.2, um indicador que foi desenvolvido, que está disponível lá para consulta pública de todos nós, né, na plataforma ODS 2030, que é uma plataforma com os indicadores desenvolvidos pelo IBGE, né, relacionados a essa Agenda 2030, mas aqueles indicadores que se relacionam à realidade do Brasil. É um trabalho feito pelo IPEA, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo IBGE, né, que derivaram um conjunto de indicadores que já são tratados e adaptados para a realidade das cidades brasileiras, do país como um todo. E a gente tem que olhar
para saber se esses indicadores, que é o objeto da nossa discussão, se prestam para a gente avaliar a sustentabilidade da cidade do Rio de Janeiro em relação a esse aspecto especificamente. Então, vejam, há um detalhe interessante de destacar nesse indicador, porque ele fala, a gente precisa medir o quê? A proporção da população que tem acesso adequado a transporte público, dividido essa população por sexo, por idade e pessoas com deficiência. Então, veja, o indicador, do ponto de vista metodológico, ele está construído, existe uma forma adequada, metodologicamente correta, de calcular esse indicador, mas esse é um indicador sem dados disponíveis. A gente não consegue fazer uma medição adequada desse indicador para avaliar a realidade da cidade. Então, esse é, por exemplo, uma das preocupações do projeto de pesquisa em que eu estou envolvido, Porque a gente precisa pensar em indicadores que tenham metodologia desenvolvida para cálculo e que tenham também dados disponíveis em séries históricas de qualidade que você possa utilizar para poder avaliar o quanto esse indicador se mostra adequado ou não para a realidade daquela cidade. Então, para aqueles indicadores que estão ok do ponto de vista metodológico, mas que não têm dados disponíveis ainda, há aí também um esforço de pesquisa acadêmica, um esforço de desenvolvimento da gestão pública para que a gente persiga a construção de séries de dados metodologicamente corretos, confiáveis, para que a gente possa medir esse indicador ao longo do tempo. Porque esse é o objetivo. A gente vai ter que chegar em 2030 e ter uma resposta. Essas metas desdobradas nesses indicadores, nós chegamos lá? Nós conseguimos alcançá-los ou não? Essa foi uma discussão que a gente teve na nossa primeira live. Provavelmente, e já é uma questão que já está em discussão, nós certamente, eu disse isso na nossa primeira live, eu tenho sempre uma visão otimista, realista, nós devemos chegar em 2030 com algumas dessas metas bem equacionadas, atingidas de forma plena ou de forma razoável, e muitas outras não. Certamente não, porque para algumas o desafio é grande, especialmente para países e cidades como Brasil e Rio de Janeiro. Então, o que a gente vai provavelmente começar a pensar em fazer mais para o final dessa década? Talvez comecemos a pensar numa Agenda 2045. Mais 15 anos para que a gente possa perseguir novas metas, aquelas metas que não foram alcançadas nesse ciclo e outras que venham a surgir, porque novos desafios eventualmente surgiram, porque essa é a realidade dinâmica, dos nossos países, das nossas cidades. Então, esse é um desafio que a gente vai certamente continuar tentando perseguir ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. E aí, para conduzir a minha fala para o final, eu destaquei alguns indicadores exemplo de um programa chamado Programa Cidades Sustentáveis, desenvolvido por essas organizações que estão aqui abaixo. É uma iniciativa não governamental que faz um exercício muito interessante para desenvolver indicadores que as cidades possam usar como referência para medir a sua sustentabilidade urbana, para medir, por exemplo, a qualidade de vida que proporcionam para os seus habitantes. Então, eu destaquei apenas alguns indicadores que estão relacionados ao objetivo 11 da Agenda 2030 e especificamente em relação à questão da mobilidade urbana. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre esses indicadores, porque o meu tempo já está se encerrando, mas apenas para vocês perceberem como há coisas interessantes e coisas importantes que a gente pode medir para que a gente possa avaliar como é que está o estado da mobilidade urbana nas nossas cidades. Então, o primeiro desses indicadores é ciclovias e ciclofaixas exclusivas. Então, a gente deve medir o quê? Qual é o percentual da extensão das ciclovias que a gente tem nas cidades sobre a extensão total das vias públicas do município. Então, veja,
A gente, a princípio, no Rio de Janeiro, nós somos conhecidos como uma cidade que tem uma extensão bem razoável de ciclovias. Só que eu tenho uma perspectiva crítica sobre isso, porque algumas das ciclovias, como o exemplo das praias que a gente observa, para mim são de fato ciclovias, né? Outras são arremedos, né? São improvisos de ciclovias sobre calçadas, né? Onde, na verdade, é um espaço para pedestres que se confunde com uma ciclovia, que para mim parece uma coisa improvisada. Então, é uma crítica particularmente que eu faço, mas é um indicador interessante, porque nós temos inúmeras cidades no mundo que têm estimulado cada vez mais o uso das bicicletas, e para que você possa fazer isso numa cidade como o Rio de Janeiro, a gente precisa expandir essa extensão das ciclovias existentes. Já temos uma situação que a gente pode considerar interessante na cidade, mas há um espaço bastante grande para a gente avançar nisso ainda, né? Um outro indicador, que é o indicador de congestionamentos, né? Ele se divide basicamente em dois. Primeiro, o fato de você ter um sistema que consiga monitorar os níveis de congestionamento na cidade, isso nós temos. Nós temos uma central de operações no município do Rio de Janeiro que funciona muito bem nesse sentido, e a gente consegue, além de ter o sistema, a gente consegue monitorar os níveis de engarrafamento da cidade. E o que a gente tem observado ao longo do tempo é que os congestionamentos têm aumentado na cidade do Rio de Janeiro. E tem aumentado por quê? Porque nós somos uma cidade movida a gasolina. Muito carro na rua, muito ônibus na rua. Se a gente não pensar de forma integrada o nosso sistema de mobilidade urbana, a gente provavelmente, com o passar dos anos, vai continuar enfrentando, quiçá, uma realidade ainda pior relacionada aos congestionamentos na cidade, né? Um outro indicador, a existência de corredores exclusivos de ônibus. Nós temos uma realidade nova na cidade, né, vem de uns 5 anos mais ou menos para cá, que foi a criação do BRT, que, no meu entender, é uma solução extraordinária, tem um potencial de ajudar a resolver problemas da cidade muito interessante, mas o sistema se deteriorou muito rapidamente. Então, a gente tem um problema de qualidade do sistema do BRT hoje que precisa ser atacado. A gente não tem só que expandir o sistema, como a gente deve expandir aí, talvez ano que vem, com a inauguração do ramal lá da Transbrasil, o que vai ser muito bom, mas o que a gente tem que fazer é atacar fortemente a operação. Tem um problema de gestão muito grave na utilização do BRT. Então, a gente tem que melhorar a gestão do sistema para melhorar a qualidade do sistema e entregar um serviço de melhor qualidade para a população, né? Frotas de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência é um outro indicador bem interessante, porque a gente está falando de desenvolvimento sustentável, não deixar ninguém de fora, né? E esse objetivo 11 fala explicitamente sobre a atenção com pessoas com deficiência, né? E a gente tem um problema muito sério disso na cidade do Rio de Janeiro, né? A frota, ela não tem uma cobertura ampla de ônibus com a acessibilidade, né? E muitos daqueles que têm plataforma rebaixada para acesso de cadeirantes, por exemplo, têm problemas, não funcionam, vivem sendo notícias nos telejornais, causando situações difíceis e constrangedoras para pessoas que utilizam cadeiras de roda, por exemplo. Não, temos que tratar também dessa temática, né? Uma outra questão importante é a tarifa, né? Temos que tentar perseguir na cidade, fazer com que essa tarifa de utilização do transporte público tenha um peso cada vez menor no orçamento mensal, individual das pessoas, né? Então, o quanto as pessoas estão gastando com o transporte, esse é um outro indicador importante também e que merece uma atenção e uma medida especial, né? Um outro indicador bem interessante é o quanto as pessoas têm que se deslocar para terem acesso a um desses modais de transporte disponíveis na cidade, né? Então, é um indicador interessante que a gente também deve utilizar para a realidade da cidade do Rio, tá? E o tempo médio, que eu explorei naquele dado no início da minha apresentação,
é o quanto a gente está gastando de tempo no transporte, moradia, local de trabalho, moradia. Então, esse é um indicador também importante, porque ele tem um impacto direto sobre a qualidade de vida que a gente experimenta. O quanto de tempo a gente está desperdiçando nesse trânsito entre diferentes pontos da cidade. Né? E, se não me engano, é o último indicador que eu vou abordar. É um outro, eu abordei isso quando falei no início da minha fala, né? Nós não temos uma frota verde no Rio de Janeiro. Né? Então, a nossa frota é uma frota movida a diesel, fundamentalmente. Né? Então, é uma frota altamente poluidora. Além de todos os problemas de gestão do sistema e de qualidade do sistema, essa frota também não é sustentável do ponto de vista ambiental. Então, é uma outra questão importante que a gente deve também endereçar na cidade do Rio. Né? Enfim, nós temos aí um plano de mobilidade urbana sustentável que começou a valer a partir de 2016, um plano extenso e complexo que merece aí uma consulta de todos nós como cidadãos, porque nós temos que monitorar do ponto de vista dos indicadores. Temos que saber se esses indicadores, de alguma forma, servem para avaliar o quanto esse plano de mobilidade urbana está, de fato, entregando resultados e de uma forma sustentável para a cidade. Né? Então, é um dever de todos nós, como cidadãos, cobrarmos também dos gestores públicos que esse plano de mobilidade urbana sustentável, que está vigorando na cidade desde 2016, possa ser, de fato, utilizado como uma referência para promover uma transformação nesse sistema integrado de transporte urbano da cidade. Então, para finalizar a minha fala, né, eu também diria que, do ponto de vista da mobilidade urbana, a gente também está longe de entregar para a cidade, para os habitantes da cidade, melhor dizendo, o que eu chamaria de uma cidade sustentável. Né? Porque uma cidade, mais uma vez, ela é sustentável quando ela é uma cidade para todo mundo. E nós temos um quadro de profunda desigualdade no Rio de Janeiro, cuja manifestação também se observa na utilização do transporte urbano, especialmente no transporte público urbano. Né? Então, ele também é um transporte desigual, oferece soluções de qualidade muito desiguais para diferentes faixas da população. Então, isso é uma demonstração de insustentabilidade, porque não está oferecendo qualidade para todo mundo. Né? Então, essa cidade, para fechar a minha fala, continuo dizendo, eu acho que a cidade não pode ser maravilhosa apenas no slogan. Nós não somos uma cidade maravilhosa, porque nós não somos uma cidade sustentável. Porque para sermos sustentáveis e maravilhosos, temos que ser mais justos e menos desiguais. É isso que vai transformar o Rio de Janeiro numa cidade mais sustentável e, de fato, maravilhosa e para todo mundo, né? Coisa que nós definitivamente hoje não podemos dizer que temos. Tá? Então, essa era a minha fala, provocativa nesse sentido, para provocar essa reflexão e esse envolvimento de todos nós com a discussão dessas questões. Ok? Obrigado pela atenção de todos. Oi, Alexandre. Alexandre, obrigado. É importante enfatizar, o Alexandre tocou nesse ponto ao longo da apresentação dele, o dilema, né, dessa ação, né, porque conceitualmente os objetivos, esse conjunto, né, de arcabouço de planejamento, é impossível de você tratar de maneira isolada os objetivos e suas metas. Mas, por outro lado, também fica, né, se a gente não fizer nenhum esforço, né, não entender essa limitação e, mesmo assim, empreender, né, uma ação de divulgação, é importante que a gente siga em frente. Né? A gente está percebendo que, dentro de um universo de planejamento global, né, a gente encontra preocupações e orientações que estão muito alinhadas com prioridades, necessidades e urgências locais na cidade do Rio. E é aí que a gente começa a perceber a importância de um engajamento, de uma participação
né, que a gente precisa tratar das nossas questões locais, e todo o esforço que nós fizemos, né, em benefício das condições locais, ele tem um impacto num esforço maior, num esforço global. Então, eu vou aproveitar, então, está na hora da gente conversar com Washington Fajardo. O Washington é um arquiteto e urbanista, ele, durante um tempo, ele ganhou um pouco de projeção pública, ele manteve uma coluna no jornal o Globo. O Washington parece que acabou de voltar de uma temporada acadêmica em Harvard. E, então, eu vou colocar, né, para a gente dar uma boa tarde e para, né, introduzir a fala do Washington. Washington, a gente queria ouvir de você um pouco a relação da ocupação do território com a mobilidade, né? A gente está falando de Rio de Janeiro, né? O Alexandre, né, introduziu um pouquinho, né, a questão muito da mobilidade e a sua visão, né, uma visão complementar, olhando para a ocupação do território, qual é a relação disso com a mobilidade. E aí, né, em função das conversas que a gente teve preliminares, eu queria deixar você à vontade para enriquecer nessa sua exposição, essa análise, né? Como é que é possível a gente conciliar um planejamento da ocupação do território, um planejamento urbano, com a subjetividade do indivíduo, né? A gente nasceu numa cidade que é de uma beleza natural incomparável, né? Pessoas que viajam pelo mundo inteiro, a gente ouve muito esses depoimentos. Na cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que emociona pela sua beleza natural. E como é que a gente faz essa, né? Quer dizer, como é que a gente incorpora essa dimensão do ser humano numa visão de planejamento urbanístico, numa visão de ocupação da cidade? Boa tarde, Fajardo. Boa tarde, Marcos. Um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Alexandre. Um prazer te ouvir aí. Um ótimo painel. Vocês estão me ouvindo bem? Me parece, Marcos, que essa é uma questão fundamental. Acho que a gente precisa entender o fenômeno urbano como um fenômeno de aglomeração de pessoas estranhas que optam por viver juntas. Tá? Então, esse fenômeno é que produziu benefícios econômicos, que produziu uma eficácia de distribuição de recursos. Eu acho que é muito importante que a gente possa ter, então, em perspectiva, essa mirada bastante holística e integral do fenômeno da urbanização. A cidade, ela não é um arranjo somente de setores de funcionamento econômicos, a cidade não é somente relações de deslocamento, a cidade não é somente construção de casas e relação de emprego, a cidade ela tem uma dimensão subjetiva muito potente. E é exatamente essa dimensão subjetiva que vem justificando há 9.000 anos o fato de pessoas estranhas optarem por estarem juntas. Tá? Isso, então, revela, no fenômeno da urbanização, uma intensa humanidade. Ou seja, a gente... aquilo que os nossos pais nos dizem, não fale com estranhos, na verdade é a antítese da cidade. A cidade é um fenômeno de falar com estranhos. A cidade é um território de produção, de contato com diversidade, com diferenças. Esses contatos são, na grande parte dos casos, os contatos são tensos, mas mesmo a partir desses atritos se produz um experimento coletivo educacional, cognitivo, emocional, que faz com que as cidades, com que as pessoas procurem as cidades. É interessante que no contexto logo imediato da pandemia, as primeiras ideias eram
que as primeiras ideias que apareceram no mundo foram as ideias da antítese da cidade. A densidade é nefasta. Os grandes centros urbanos são propícios para a proliferação do coronavírus. E muito rapidamente a gente começou a migrar, e a imprensa começa a dar espaço para algumas dessas manifestações, uma ideia de que, então, essa vida fora da cidade ela seria, então, uma vida mais saudável. Passados aí 6 meses de pandemia, de dificuldades desse experimento coletivo, a gente já começa a ver, muito interessante que a gente já começa a ver relatórios de grandes companhias, por exemplo, falando da ineficiência do home office, né? Então, o fato das pessoas não compartilharem ali um horário de trabalho conjuntamente, isso implica numa perda de eficiência de sistema, de troca de informação, que o home office não tem a capacidade de produzir. A gente tem visto até o aumento significativo de distúrbios mentais. A gente sabe como a pandemia desencadeou um fenômeno de violência doméstica, violência contra as mulheres, aumento da depressão, o aumento da ansiedade. Ou seja, a ideia de reclusão, a ideia da casa como um ninho confortável, onde, então, graças à tecnologia, a gente pode morar e trabalhar, isso, na verdade, é uma ideia equivocada. Na verdade, é a partir da possibilidade de sair de casa, de circular, de ter encontros casuais, fortuitos, não planejados, é que isso produz uma riqueza de interesse pela cidade. A gente sabe bem que esse fenômeno da aglomeração humana, ele produz, a principal característica, ele produz uma grande eficácia de alocação de recursos econômicos, né? Então, a experiência da urbanização fez com que as famílias, ao longo da história, pudessem se especializar em atividades econômicas, pudessem ter o seu superávit, e essa experiência coletiva, a partir, então, de uma ideia de contrato social, uma ideia de formação de Estado e até de formação de nação, isso possibilitou, então, uma ideia de bem público. Então, as cidades, elas conseguem, então, contrabalancear uma dimensão de predomínio dentro do domínio privado, de estabelecimento de riquezas individuais, familiares, e também numa boa oferta de ideia de bem público. Bem público é tanto o espaço público, como também a oferta de uma mobilidade sustentável e de qualidade, como também a ideia de serviços públicos, educação, a saúde. Então, me parece interessante quando a gente olha, então, para os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, a gente precisa entender que o fato de eles estarem arranjados em caixinhas não quer dizer que as cidades devam ser organizadas como caixinhas. E até como o Alexandre mostrou bem, a própria construção de indicadores e até a observação desses indicadores precisa ser feito num contexto integral. A gente precisa ter uma ideia de transversalidade, organizando a nossa mirada sobre a cidade, sobre o seu planejamento. Então, esse é o primeiro ponto da minha fala, Marcos, que eu queria destacar muito. A gente precisa resgatar uma visão integral, holística do fenômeno da urbanização. Especialmente na realidade brasileira, que a gente sabe, uma sociedade muito desigual, brutalmente desigual. Até veja que, por exemplo, isso são dados de 2010, tá? O IBGE fala de 6% da população brasileira morando em aglomerados subnormais, o que a gente poderia dizer que são aí as favelas. Mas, entretanto, a gente sabe que tem 50% da população, mais de 50%, sem tratamento de esgoto. Ou seja, tem uma discrepância até nesse dado. Como é que pode 6% em aglomerados subnormais, mas 50% sem esgoto? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que alguém tem algum grau de moradia que não é necessariamente aquele aglomerado subnormal, mas que também tem uma alta ineficiência infraestrutural e de qualidade. Porque vamos tentar conceber, então, uma casa estruturada de alvenaria, de qualidade tectônica, de estabilidade, etc., mas que, entretanto, ela não está ligada a uma rede de esgoto.
Tá? Isso significa que, muito provavelmente, nesse bairro, nessa rua, tem uma vala negra. Significa que, muito provavelmente, essa subbacia hidrográfica dessa região ela está sendo poluída. Ou seja, a gente precisa olhar, a gente precisa ter uma mirada um pouco para além dos números. Os números são fundamentais e os indicadores são fundamentais. Eu entendo que eles precisam funcionar como uma plataforma para que a gente possa construir uma compreensão racional dos nossos desafios, mas entendendo que o objetivo a ser perseguido é um objetivo holístico, é um objetivo humanístico. A gente não está produzindo a cidade para que a gente possa ter simplesmente um posicionamento altruístico em relação ao planeta. O planeta simplesmente não se importa com a gente. A nossa espécie pode ir muito facilmente, ela pode ir embora do planeta e o planeta vai ficar muito bem, obrigado. A natureza vai reconquistar as cidades e em 100 anos, em 200 anos, as grandes estruturas de concreto armado vão colapsar e em 500 anos a presença humana no planeta Terra vão ser algumas ruínas apenas. E agora as florestas e matas vão continuar, os animais vão continuar, os rios vão se recuperar muito facilmente, como até a pandemia mostrou, como o simples fato da redução dos ruídos da presença humana na cidade fez com que os animais começassem a se aproximar de novo do contexto urbano. Ou seja, a gente precisa então entender, de fato, que a nossa presença, o fato da gente então precisar de cidades, a gente precisar de roupas, significa que a gente precisa converter o nosso ambiente, onde nós construímos cidades e onde a gente vive, numa relação mais harmônica com a natureza. E aí, a gente hoje, numa era digital, indo para o segundo ponto que eu queria destacar, então a gente, na verdade, resgatar algumas ideias de planejamento urbano, de planejamento regional, de planejamento metropolitano, e digo com muita tranquilidade, Marcos, é quase que um beabá urbanístico que a gente esqueceu na medida que a gente começou a adotar sistemas muito sofisticados, ou até na medida que a gente passou a adotar, especialmente no Brasil, uma ideia de que a gente precisa de grandes reformas para equacionar a nossa sociedade. Entretanto, a agenda territorial é uma agenda que está marcando duramente a sociedade brasileira. Nós estamos cada vez mais nos convertendo numa sociedade brutalizada e brutal. Nós tanto introspectamos essa violência dos deslocamentos absurdos, porque uma pessoa que leva 2h30, 3 horas na ida e na volta da sua casa para o trabalho, essa pessoa, por mais pacífica que ela seja, ela tem a compreensão de que ela está perdendo tempo de vida nesse deslocamento. Ela pode não manifestar isso, mas isso marca a sua convivência individual, isso marca as suas relações familiares e sociais no seu bairro, porque essa pessoa chega cansada, ela não tem paciência, ela está fisicamente extenuada. Então, as micro-relações do cotidiano vão sendo destruídas por essa brutalidade da ineficiência territorial. Então, entretanto, as agendas importantes do país, e isso me deixa bastante, não é somente pelo fato de eu ser urbanista, Marcos e Alexandre, mas como cidadão, eu acho que é muito estranho que a perspectiva que a gente coloque do desenvolvimento brasileiro seja a reforma previdenciária, ou seja a reforma tributária, ou seja, como se essas reformas dessa grande escala nacional fossem, de fato, equacionar a vida no cotidiano. Então, tem uma grande dissonância daquilo que a gente entende como tempo, que a mobilidade coloca de uma maneira muito contundente. Ou seja, a ineficiência do tempo perdido, a ineficiência da mobilidade que produz tempo perdido, significa uma escala de tempo, de vida cotidiana, que não volta mais. Mas as discussões da esfera pública brasileira são discussões de uma temporalidade que não se conecta com o tempo do cotidiano. Então, não é à toa que a gente hoje tem os experimentos populistas, eles cada vez mais são prósperos, seja de que caráter ideológico, seja ele que for, ou de esquerda ou de direita, porque a afirmação, então, da atenção com esse anseio da escala do cotidiano,
que está presente no dia a dia brutal das pessoas, ele se converte em discurso e narrativa política. Então, a gente vive nessa dissonância cognitiva absoluta, onde você tem, então, os formadores de opinião nacional, aqueles que ocupam os espaços públicos, falando de grandes reformas salvadoras da pátria. Mas o grande contingente humano da população tem uma experiência urbana no país que tem a maior taxa de urbanização do planeta Terra, isso não é pouca coisa, onde nós temos mais da metade da população vivendo em 27 regiões metropolitanas, e que tanto faz se é Rio de Janeiro, ou se é Mesquita, ou se é Nilópolis, ou se é Nova Iguaçu, ou se é Duque de Caxias, porque a gente não vê essa linha na paisagem, simplesmente as pessoas atravessam. E a mobilidade está marcada também dessa maneira. Então, as regiões metropolitanas, as pessoas se deslocam independente dos arranjos municipais. Entretanto, a gente não tem no Brasil nenhuma autoridade metropolitana de transporte, por exemplo. Então, no caso do Rio de Janeiro, que são 19 municípios, São Paulo são mais de 20, você imagina que tomar uma decisão de integração tarifária, ou seja, vou trazer isso para a dimensão concreta da escala do cotidiano. A integração tarifária é algo concreto, porque as pessoas, então, além desse tempo, elas têm que gastar dinheiro para fazer esse deslocamento longo. Para produzir uma integração tarifária no Rio de Janeiro ou em São Paulo, isso implica em ter que reunir cerca de 2 dúzias de autoridades de diferentes municípios. Até para fazer essa reunião é difícil marcar a agenda. Então, eu acho que é muito necessário que a gente possa dar concretude para isso a partir dos dados, porque os discursos populistas já perceberam isso. Tá? Então, os manipuladores da opinião, eles já perceberam isso, e a gente tem, então, se convertido cada vez mais numa expressão coletiva de violências. Porque as violências não são somente as violências da brutalidade do Estado, são as violências da ideia da gente não ter mais respeito pelo espaço do outro, ou até uma ideia nós estamos a 1 milímetro de cometer uma agressão contra alguém que fere o nosso espaço individual. Então, acho que a gente tem observado isso aparece muito pela imprensa, até nos lugares da elite brasileira. A gente vê, assim, em condomínio, as pessoas se matando, as pessoas vão para um bar à noite e tem confusão e as pessoas se agridem. Ou seja, até no momento do lazer, isso vai desde baile funk em favela até bares sofisticados nos bairros ricos do Brasil. As pessoas estão a 1 milímetro de cometer um ato de violência. Quando você me convidou, Marcos, eu fiquei, sinceramente, muito interessado, porque são raros os espaços, inclusive, da gente falar dessa dimensão. Porque os outros espaços são um pouco estéreis, né? A gente quer discutir, e a própria ideia de política pública se converteu também numa prática intelectualizada. Eu confesso que ou a gente resgata uma ideia de humanidade na cidade, ou simplesmente vamos nos converter, então, numa sociedade tribal de condomínios. Então, eu vou ter aqui as relações dentro do meu condomínio, condomínio de classe média, outros seus condomínios ricos e os condomínios pobres, porque as favelas são condomínios pobres. São também espaços fechados. Então, a gente precisa resgatar um certo beabá urbanístico que começa essencialmente por entender essa nossa ocupação do território em relação à natureza. E em relação à natureza, nós temos 2 condições aí essenciais, que são as águas, ou seja, a gente precisa reaprender a fazer planejamento urbano em função das bacias hidrográficas, assim como a gente precisa reaprender a fazer a cidade em relação à presença de matas e florestas. O Rio de Janeiro, por exemplo, na AP3, que vem a ser os bairros da Zona Norte, bairros da Leopoldina, a gente tem a pior cobertura vegetal per capita da cidade, da metrópole, e uma das piores do Brasil. Ou seja, a cidade que se apresenta para o mundo como um Cristo Redentor dentro de uma floresta, na verdade, ela tem as piores ilhas de calor do Brasil. E metrópoles como São Paulo, de 20 milhões de habitantes, não conseguem mais oferecer grandes parques urbanos como puderam oferecer nos anos 50, ao Fazenda Ibirapuera, ou Fazenda Parque do Estado, nos anos 60 e 70. Então, a pandemia traz uma necessidade da gente reaprender esse beabá.
E esse beabá tem duas colunas essenciais, que são essas, que é entender a urbanização em relação às águas e a urbanização em relação à presença de áreas verdes. A partir dessas duas colunas, a gente precisa, então, conquistar um entendimento novo sobre a alocação das funções e dos usos na cidade. E as ideias que estão muito marcadas no Brasil do zoneamento modernista, aqui se trabalha, aqui se mora, aqui faz a recreação, a gente precisa falar cada vez mais de bairros com funções mistas, ou seja, com a possibilidade de criar ofertas de polos geradores de empregos dentro dos próprios bairros e, da mesma maneira, oferta de moradia nas áreas que têm muito emprego. Tá? A gente precisa desconstruir a ideia do centro de negócios, que foi uma ideia norte-americana que dominou o mundo a partir da Segunda Guerra, e a gente começar a falar mais de mistura de uso. Tá? E a terceira escala a gente precisa, então, conquistar sistemas de inclusão social. Isso tem várias maneiras pelo mundo, para se fazer isso pelo mundo. De certo modo, tem uma regrinha universal, que é a regrinha da habitação 80-20. O que isso quer dizer? Que os empreendimentos imobiliários, eles têm 80% das suas unidades de mercado. E 20% das unidades, elas são oferecidas em aluguel social. Ou seja, as pessoas têm acesso a uma localização, elas têm acesso a uma experiência urbana através do aluguel. Isso é muito importante para a juventude, para jovens famílias. Essa família, quando se amadurece, quando ela então passa a ter filhos e se estabiliza economicamente na vida, aí é o momento dessa família procurar a propriedade privada. E aí ela vai ter condições de ter acesso a linhas de crédito e ela conquista a propriedade privada. No Brasil, a gente tem adotado uma regra que é dos anos 30, que é dos anos 40, que é uma ideia de construção de casas em escala, em bairros periféricos, na perspectiva de que as pessoas, então, vão ficar muito felizes com essas propriedades privadas. Mas, na verdade, as pessoas descobrem que elas caíram numa arapuca, porque elas estão a 2 horas do emprego. Então, você tem no Rio de Janeiro hoje, eu vou mostrar, então, já indo aqui para o final, mostrar um mapinha, era só isso que eu queria mostrar, não sei se está todo mundo vendo o mapa da cidade do Rio. Então, vocês conseguem ver aqui o meu cursor, aqui é a região de Campo Grande. Então, o planejamento do uso do solo na cidade do Rio de Janeiro oferece uma capacidade de adensamento muito grande na região de Campo Grande. Da mesma maneira, oferece uma capacidade de adensamento na região da Taquara e Freguesia. E, de uma maneira absurda, até oferece potencial de adensamento na região das Vargens, uma região ambientalmente frágil. Em compensação, a Zona Norte, que é uma região cruzada por linha férrea, que faz a conexão com a Baixada Fluminense, ela tem uma oferta de potencial de adensamento mais baixo. Isso produz, então, um fenômeno que a cidade tem crescido distante da malha da oferta de transporte de alta capacidade. E por isso produz, então, os fenômenos que o Alexandre bem mostrou. Eu estou agora mostrando para vocês no Google Earth, porque é uma maneira um pouco da gente ver isso de uma maneira um pouco dinâmica. Está todo mundo vendo aí se movendo? Aqui sim. Tá bom. Então, o Rio de Janeiro sempre foi, desde a sua origem, um território muito difícil. Eu acentuei aqui as escalas, por exemplo, as escalas em coordenada Z, ou seja, eu aumentei um pouco a escala das alturas para a gente ver o sistema de morros um pouco mais alto. Isso ajuda a visualizar. Tá? Ou seja, isso aqui não está fidedigno do ponto de vista de escala em relação às alturas, mas isso ajuda a gente entender como o Rio de Janeiro é uma cidade interrompida pela própria natureza. Ou seja, a história da cidade, que começa aqui na área central, é uma história que procurou ocupar ao longo da Baía de Guanabara. Somente a partir dos anos 20 do século XX é que a gente começou a ocupar a faixa litorânea, e a Barra da Tijuca é essencialmente uma ocupação dos anos 80. Né? Ali no final dos anos 60, ela começa, mas ela começa a crescer. De fato, é na década de 80. Então, qual é o sentido da gente oferecer um adensamento tão alto nessa região aqui de vale, que inclusive ele é obstruído aqui pela Floresta da Tijuca e pelo maciço aqui da Pedra Branca? Não tem o menor sentido da gente adensar uma região tão isolada,
quando aí eu estou indo aqui em direção à Zona Norte, para quem não é muito familiarizado com os mapas, né? Então, a gente está vendo aqui o sistema de morros ali do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão. Então, é uma área, inclusive, com potencial de reflorestamento, que ajudaria muito a atenuar as ilhas de calor nessa região. E essa área, que é cruzada por um sistema tanto de malha rodoviária quanto ferroviário e até metroviário, essa região não tem uma oferta de potencial de adensamento. Entretanto, quando a gente segue a Avenida Brasil, que é essa linha que vocês estão vendo aqui marcada com essas cores em vermelho, quer dizer que na Avenida Brasil existe oferta de adensamento. Mas seguindo a linha do trem, que é essa outra linha passando aqui está Deodoro, aqui está Bangu, a gente não vê a mesma oferta de adensamento. Então, o que o Rio de Janeiro está crescendo é de uma maneira dispersa e fragmentada. Ou seja, a gente está construindo uma cidade num outro lugar, que é, de certa maneira, Campo Grande e Santa Cruz, que, na verdade, só tem um sistema, uma linha de transporte de alta capacidade. Não é à toa que as manifestações dos lugares, então, de violência e de atuação de milícias e de práticas violentas estejam associadas a essas áreas, porque essas áreas se converteram em áreas de valor futuro imobiliário. Quando você oferece uma possibilidade de adensamento futuro, você estabelece um valor futuro da terra. Esse valor futuro da terra, ele é disputado. Assim como a Amazônia, ninguém está cortando árvore por causa da madeira ou por causa da pecuária. O desmatamento da Amazônia está mirando no valor futuro da terra. O que se deseja da Amazônia é valor imobiliário, porque terra só existe essa, né? Como já dizia Mark Twain, compre terra porque não estão fazendo mais. Então, a terra está dada, o planeta está dado. Então, a gente tem que usar sistemas mais integrados, que não são altamente complexos, isso que eu queria deixar claro. Eles são essencialmente, eles têm uma necessidade de integração. E essa integração, ela acontece, que também não é nada muito complicado de se executar, mas ela acontece a partir da possibilidade de fazer comunicação entre diferentes inteligências. Ou seja, o economista urbano, o sociólogo, o planejador do transporte, eles precisam conversar. E nós temos estruturas burocráticas que não permitem a conversa. Eu costumo comparar, Marcos, com corrida de cavalo. É todo mundo puro sangue, bem treinado, muito bem alimentado, mas quando dá o estalo, sai todo mundo correndo porque tem uma viseira. Então, o fato desses burocratas de excelência que existem no Estado brasileiro não conseguirem dialogar entre si é uma maneira também que acaba alimentando várias práticas brutas na nossa sociedade, que vai desde a corrupção até a ideia de que de que o Estado tem que ser mínimo, essas bobagens que a gente escuta ainda no Brasil. Então, a perspectiva que eu queria trazer, se pareceu complexo, eu errei aqui, então, no meu objetivo, porque eu queria exatamente mostrar que não é complexo, mas é necessária integração. Então, para produzir integração, é muito necessário que se tenha algum grau mínimo de desejo num conhecimento que não é o seu e uma possibilidade mínima de diálogo entre os planos de planejamento, entre os setores de planejamento da cidade. Porque, na medida que isso não acontece, isso se converte, então, num território muito propício a essas manifestações de brutalidade. E isso é algo que a gente identifica no Rio de Janeiro, porque é uma cidade muito exposta, é uma cidade que tem, pela sua história, a cultura de se autocriticar, porque criticar o Rio de Janeiro no passado era criticar a política nacional. Então, os cariocas têm muito essa cultura da autocrítica. Por isso, o Rio de Janeiro é tão exposto. Mas esse é um fenômeno que, infelizmente, está presente em todas as outras regiões metropolitanas brasileiras. São Paulo, a cada verão, tem problemas hídricos seríssimos. E as cidades no Nordeste, Salvador, cidades magníficas como São Luís, cidades fabulosas como Belém do Pará, são cidades que estão perdendo as suas qualidades e estão se convertendo em experiências cotidianas de brutalidade. E essas experiências acabam alimentando o medo, e o medo é um combustível fértil para as ideias antidemocráticas e as ideias de diminuição dos valores humanísticos. Então, era isso que eu queria oferecer,
uma ideia de integração, uma ideia de planejamento urbano holístico, que não é algo complexo, mas que demanda um mínimo de desejo genuíno e demanda um pouco de trabalho, de esforço e de suor. Mas que se a gente consegue colocar isso em prática, a gente consegue fazer florescer uma cultura urbana muito bonita. A gente fala muito da antropofagia brasileira, né? Então, se a gente precisa sair dessa dimensão da brutalidade para a gente resgatar de novo essa ideia do desejo intenso pelo outro que marca a sociedade brasileira. Eu acho que esse desejo intenso pelo estranho, pelo distinto, é uma força muito necessária no mundo ocidental hoje. E eu acho que a gente tem um papel a cumprir no planeta nesse sentido. Agora, a gente precisa olhar com muita atenção para esses processos de brutalidade. Era isso. Fajardo, estou ainda aqui digerindo, né, a felicidade muito grande de ter reunido hoje Alexandre e Fajardo. A gente consegue perceber que a gente começou essa live, né, assim, contextualizando a motivação dessa ação e está no contexto um ambiente de muita dificuldade, né, de dificuldades de ordens sociais e de ordem individual. E não é diferente para o indivíduo, né, Marcos Vinícius, que entrou em contato com vocês. E esse indivíduo Marcos Vinícius, quer dizer, ao final de hoje, para encerrar, eu queria compartilhar com todos que nós não estamos percebendo que a potência que existe na própria cidade do Rio e nas pessoas que estão aqui, né? A gente só no dia de hoje a gente está vendo, né, um grau de comprometimento, um grau de envolvimento, uma excelência de competência e de entendimento de dois profissionais que atuam, né, um grau de amor e paixão pela cidade. E está colocado, né, um desafio que passa pelo nível individual, né? O Fajardo trouxe uma visão, né, a partir de uma formação dele urbanista, humanística, essa visão do holístico, e que nos provoca uma reflexão, né, que existem caminhos distintos, mas os caminhos distintos eles acabam nos levando para um mesmo, né, o rio que vai desaguar no mar, né, numa visão do urbanista que enxerga a cidade como um ponto de encontro. Esse ponto de encontro não combina com o grau de violência que nós estamos nos acostumando. Esse ponto de encontro não combina com o descompromisso de gestores públicos. Esse ponto de encontro ele combina com essa visão que o Alexandre reforça de desenvolvimento sustentável, né, que implica num equilíbrio entre desenvolvimento social, né, justiça social, desenvolvimento ambiental e desenvolvimento econômico. E me dá uma felicidade enorme, né, porque, né, a proposta da Sanga Urbana que é num nível de realizar, entregar qualidade de vida e bem-estar, mas num nível individual, né, dentro de um limite de alcance físico, né, do prédio que está instalado no centro, né, mas a gente consegue, com uma ação dessa, perceber que, olha, né, a gente vai divulgar essa live, essa conversa foi extremamente motivante, provoca reflexão e nos faz ver que, sim, né, a gente tem competência, tem compromisso e a participação do cidadão é fundamental. Essa participação qualificada ela combate, né, a falta de compromisso do agente público, ela qualifica as propostas do agente público. Essa participação é fundamental. Está aí um ponto que a gente pode insistir e sempre, né, motivar. Né? O discurso da não política é um discurso que não é vantajoso
para a coletividade, ele é vantajoso para algumas figuras, mas ele não é vantajoso para a coletividade. Nós temos sim que nos envolver, buscar informação, buscar conhecimento, interagir de maneira inteligente, de maneira cordial, de maneira produtiva. E agora eu queria agradecer, se vocês têm alguma coisa mais a complementar, e também se a gente tem aqui a Ana, a Isabela, a Rosa e o Sérgio. Falhando aqui para mim. Falhou o áudio? Falhou. Perguntar se alguém aqui tem alguma questão, quer fazer alguma pergunta. Ana, Isabela, Rosa, Sérgio. Se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, a gente então vai caminhar aqui para o encerramento e eu vou deixar o convite aqui aberto. Quem quiser seguir comigo, eu agora vou conduzir uma prática de meditação. Não é nada complexo. Não sei quem aqui já medita, não sei se Alexandre ou Fajardo têm disponibilidade e interesse de participar. Na verdade, eu não vou mais fazer perguntas. Tá? Eu vou agradecer, então, a participação de todos vocês. Semana que vem a gente segue com a ação, tem uma outra live programada. E eu vou encerrar aqui a gravação